São de 19 horas mais 18 minutos em Cajazeiras, aqui para você aí, chegando com mais um Diário Esportivo aqui pela TV Diário do Sertão. E mandando um abraço para você, um alô todo especial, dizendo que estamos retornando, passamos uma semana resolvendo problemas particulares, agora tudo bem, cá estamos nós para mais um TV Diário do Sertão, um diário esportivo. Bom, vamos mapear hoje e dando para você o que vai ser assunto hoje no Diário Esportivo. Vamos falar dos resultados do Campeonato da Paraíba. Mais uma rodada, mais uma semana de jogos e a Federação Paraibana de Futebol já programou os jogos do período pré-carnavalesco com relação à Paraíba. Em Cajazeiras, uma notícia triste, o falecimento de Zé Lira, ou José Melengal, como nós conhecíamos, a nossa geração. Zé Melengal faleceu e hoje foi seu sepultamento. Daqui a pouco eu falo quem foi esse grande desportista, a sua contribuição para o futebol de Cajazeiras. A Secretaria de Esportes está anunciando carnaval lá na praça do Leblon. Praça do Leblon, carnaval no Ginástica na Praça. Então, Ginástica na Praça e carnaval vai ser na próxima quinta-feira, dia 12, abrindo assim para valer o carnaval de Cajazeiras com o Ginástica na Praça. Esse carnaval vai ser às 17 horas, daqui a pouco a gente fala mais. Uma boa nova para os clubes de futebol da Paraíba, a federação isentou os clubes profissionais do Campeonato Paraibano 2015 das taxas dos jogos. Isso aí equivale em torno de uma despesa de 10%, né, daquele famoso borderô. Era um grande problema que agora minimiza um pouco as despesas com relação ao Campeonato da Paraíba, com relação aos clubes. Dá para investir um pouco mais, tirando aí esses 10% que antes se pagava a Federação Paraibana de Futebol. Falando do nosso Atlético, decepção total. Mais um empate, o time jogou um futebol de baixo nível, né? Horrível. Não venham aqui me botar conversa fiada, não venham aqui passar a mão na cabeça, não é de ninguém. O time foi bizonho. Mas o jogador Fabinho foi expulso. Problema de Fabinho, problema do Atlético. Tem que organizar o Atlético. O Atlético hoje faz pena, dá dó você ver o Atlético jogar. Não é? Então, eu vou falar desse Atlético daqui a pouco também com relação ao nosso representante. Quem te viu, quem te vê. Né? Quem te viu, quem te vê. Quem esteve ontem lá no Perpetão fazendo uma visita, não é? Foi o Roberto Carlos, aquele lateral direito aqui, né? Naquele tempo ela era lateral, não era ala não. Mas um baita de um lateral direito que Cajazeiras teve com o nosso Atlético do Trovão. Para mim, o melhor lateral direito pós-profissionalismo do nosso Trovão Azul do Sertão. Não pisou mais ninguém aqui que jogasse tanto como Roberto Carlos. Jogava demais. Hoje, treinador do Souza Esporte Clube. Então, Souza contratou o Roberto Carlos para, a partir de agora, ser o seu treinador, né? Pedrinho Rodrigues não deu certo, não tinha como dar certo, aliás, é bom a gente falar isso, né? Não deu certo em Souza na primeira vez, não deu certo agora, não deu certo aqui, né? Não sei, não quero falar de se é ou não um grande treinador, mas não tem dado sorte no futebol da Paraíba, no Alto Sertão da Paraíba, o Pedrinho. Bom, mas nós vamos agora aos resultados do Paraibano desse final de semana. Final de semana muito movimentado no Campeonato da Paraíba. Nós tivemos no sábado o Miramar levando uma sonora goleada do Campinense, 4-0, caminha célere para o rebaixamento, né?
não ganhou nenhum ponto ainda, está com 0 ponto, tá? E ele é um dos amigos do Atlético, né? Um dos amigos do Atlético. Por que um dos amigos do Atlético? Porque nessa conjuntura que tem aí do Atlético, o Atlético é um sério candidato à segunda divisão e já tem um acompanhante aí, o Miramar. Para mim, o Miramar é fortíssimo candidato a essa vaga para a segunda divisão em 2016. Bom, então o Campinense meteu 4-0, é muito superior, eu achei até 4-0 pouco. Tivemos também um empate com 6 gols, Santa Cruz e Souza. Daqui a pouco a gente vai soltar aí para você ver os gols de Santa Cruz e Souza. E tivemos, fechando a rodada, 2 jogos ontem. O 13 venceu o Alto Sport 2-0, né? Aliás, foi no sábado esse jogo aí, 13-2 Alto Sport 0. E nós tivemos ontem Botafogo 1, Lucena 0 e o Atlético empatando aqui com o CSP em 2-2. Você tá vendo aí os gols de Souza Esporte Clube e Santa Cruz de Santa Rita. Os gols foram todos no segundo tempo. Quem abriu o placar foi o Souza. Gilberto cruzou e Rodrigo Poti de cabeça fez 1-0. Pouco depois o Dinossauro ampliou. Gilberto cruzou e o William Carioca marcou. O Santa Cruz resolveu acordar e Alisson Cacheado passou para Eduardo Recife, que de cabeça diminuiu. Pouco depois, Leandro Mendes tocou para Marcel Paraíba, que empatou a partida. O Santa virou de pênalti. Marcelo Paraíba fez 3-2 e o Souza empatou. Gilberto fez o cruzamento, Giovani meteu a cabeça e acertou a trave. No rebote, Alisson Costa fechou o placar. Santa Cruz 3, Souza também 3. Bom, portanto aí, Souza 3, Santa Cruz, Santa Rita também 3. Um jogo muito igual, muito parelho. Jogando lá em João Pessoa, né? O Santa Cruz aí fez valer o dever da casa, se não ganhou, mas também não perdeu, empatando aí em 3-3 com o Souza, que é uma equipe de ponta, que é uma equipe que briga aí pela 4ª colocação do campeonato da Paraíba. Bom, então, Souza 3, Santa Cruz 3. Então, e nós aqui? Agora vamos falar do nosso Trovão Azul do Sertão. Mais uma vez, o Atlético fez uma atuação daquelas horríveis. Horríveis. Time, falta qualidade técnica ao Atlético. A verdade é essa. Eu estava ouvindo agora 2 entrevistas. A primeira delas, do treinador Tassiano Gadelha. Estava ouvindo agora com o companheiro Edmundo Amaro, na Rádio Alto Piranhas. Agora no programa Atualidade Esportiva. E o treinador, não achando de que a paralisação do jogo por falta de uma ambulância. A ambulância teve que sair para atender uma urgência e aí o jogo ficou parado, o árbitro corretamente parou o jogo e o jogo foi reiniciado, após aí 17, 18, 19 minutos, não entendo bem aí quanto tempo ficou parado. Mas ficou parado um bom tempo, E acha o treinador Tassiano Gadelha que essa paralisação deu uma esfriada. Isso é um linguajar comum, Esfriou o time do Atlético. Ora, se esfriou o time do Atlético, esfriou também o time do CSP, É bem verdade que nós erramos, a diretoria errou, a diretoria do Atlético, quando botou o jogo para 17 horas. 5 horas da tarde, como nós chamamos. Ora, o time vem de João Pessoa, lá o clima é um clima mais ameno. Não é que lá esteja também tão ameno, tão frio, não. Passei uma semana agora em João Pessoa, tá quente e barbaridade, fazendo o calor daqueles. Só que o calor de lá é diferente do calor de cá, O clima de lá é diferente do clima de cá. Então o Atlético, a diretoria pecou em botar o jogo 17 horas. Bom, tem o setor de arrecadação, o setor financeiro. Não sei se aumenta ou diminui alguma coisa, não sei. Mas o torcedor ele está habituado ao jogo às 16 horas, Às 16 horas. Então, ele já se organiza para o jogo de 16 horas, Então, estava aquela ansiedade do torcedor, ninguém sabia ao certo, o jogo é 16, o jogo é 17, que hora é o jogo do Atlético, A diretoria achando que 17 horas dava uma arrecadação melhor, não sei nem quanto foi que deu a arrecadação,
mas tecnicamente foi improdutivo para a equipe do Atlético. Se bem que, com esse time, você pode jogar 2 horas da manhã, 10 horas da noite, você pode jogar 3 horas da tarde, 5 horas da tarde. Com esse time hoje que o Atlético tem, você pode jogar a qualquer hora. Não vai beneficiar, nem ajudar, nem piorar nada, não é? Time muito fraco, o time muito aquém na parte... se a qualidade técnica é fraquíssima dos nossos jogadores, a parte tática também está sofrível. É um tal de um bumba meu boi, é um tal de um balão, bola vai, bola vem. Não tem um camarada ali para dar uma pensada. Aliás, tem, razoavelmente, que é o Juninho, não é? É um bom jogador, não é um craque de maravilhas, não. É um bom jogador. Para esse time que tem aí, do Atlético, ele é craque. Ele é craque. O jogador do Atlético, o 5, o 8 lá, que eu não sei nem quem são os nomes, porque eu não fui nem como eu cheguei de João Pessoa, não tinha mais tempo de ir lá para o rádio de Alto Piranhas, eu fiquei embaixo, não levo nem rádio, né? Mas o 5 e o 8 do Atlético, a bola bate e volta. A bola bate e volta, não para, não dá um passe certo. O time não tem uma jogada de saída de bola. A bola chega no pé de um, dá logo um balão lá para frente, um chutão lá para frente, não é? Olha, qual é a referência do time hoje? Renatinho. Renatinho é apenas um jogador esforçado, não é um grande talento. Para esse time, é um grande jogador. Para esse time atual do Atlético, ele é um grande jogador, né? Mas a diretoria tem urgentemente, mas urgentemente, de pensar, de dar uma arrumada no time. Olha, a defesa não está tão horrível. Não está tão horrível. Não tem saída de bola, não tem. Mas também não tem um meio de campo que pense, que pare, que olhe, que conduza, que saiba sair. Não tem. Alisson é um belo de um zagueiro. Não é um craque, mas é um zagueiro já acostumado a jogar campeonato paraibano. Jogador que vem do Souza já pronto para jogar. Não pode se intimidar, não pode ter medo, não é? Aí, o Dorim, jogador já experimentado, jovem jogador, mas já experimentado. As duas alas, as duas laterais. Uma com o Marquelino e a outra com o Cleito Cearense. Marquelino tem hora que faz uma jogada de Djalma Santos, né? Aí tem outra que faz uma jogada de Reudisman, tá? Tem hora que faz uma grande jogada e tem hora que pisa na bola. Então é inconstante, é muito inconstante, tá? Para a dimensão do Atlético, em termos de condições financeiras, eu diria que a defesa dá para o gasto, Não é uma grande defesa, não, está longe de uma grande defesa. Por exemplo, sinto que o Cleiton Cearense, né, já está devagar, já está meio parando, né? Não é mais a Cleiton Cearense de quando chegou em Cajazeiras, tá? Porque é um jogador já rodado, já um jogador que já sabe como é o campeonato paraibano, né? Vive ali de uma faltinha, de uma bola parada, para ele aparecer, e aparece. Para isso ele é perfeito, não é? E se não tiver essas jogadas, não é? E se o time adversário matar essas jogadas de falta ali pela intermediária, perto da grande área, perto do gol do seu time, né? Então, aí vem o setor de meia cancha. É um vexame o meu campo do Atlético, um vexame, é um vexame. O Juninho é bonzinho, tá? Para esse time, como eu disse agora há pouco, um craque. Porque ele para, ele sabe, ele toca bem a bola, né? Ele cadencia, mas ele só. E esperando quem? Que o Renatinho apareça. Olha, Renatinho, ela é lateral direito. Olha como está o Atlético. O cara que era lateral direito o ano passado, né? Há temporadas aqui, hoje é o centroavante e a referência do time. Vê se pode isso acontecer. Então tá errado. Então tá tudo errado. Para mim tá tudo errado. Para mim tá tudo errado. Depois tem que ter
é espírito coletivo, né? É espírito coletivo. Marquelinho pega a bola, só quer a bola para ele, não solta a bola para ninguém, aí se emenda a correr, feito, achando que vai fazer o gol. A individualidade dos jogadores, né? Assim, já não tem um bom passe, já não tem um bom domínio de bola, já não tem visão de jogo. E aí você ainda complica sem passar a bola para o companheiro, imagina. Agora, passes errados, uma grandeza. Pega a bola, rouba a bola, mas perde lá em seguida. Olha, os primeiros 20 minutos, 25 por aí assim, nós não vimos nem a cor da bola. Era toque para lá, toque para cá. O CSP tocando para lá, para cá, né? Cadenciando ali, né? Gostei muito daquele cabeludinho do Alto Esporte, tá? Parando a bola, olhando, acabou o jogo ele, depois ele cansou já no final tal, mas nós não vimos a cor da bola, achamos um gol, ali foi um achado, né? Ali foi uma jogada de raça, de vontade de um jogador, e que a bola sobrou para o Juninho e ele fez um golaço, um gol sensacional, lindíssimo gol dele, né? Então nós achamos, no momento em que nós estávamos dominados, nós fomos dominados pelo CSP, a verdade é essa. É verdade, nós achamos 2 gols, Aí você com um time limitadíssimo que nós temos, você encontra um gol, faz 1-0, né? O outro time dominando, aí você acha um gol, faz 1-0, aí toma pressão no time que está jogando, que joga melhor, né? Porque o CSP é infinitamente superior ao nosso Atlético. Hoje, nesse momento, com aquele time de ontem, mas chegou aí Maranhão, já chegou aí Careca, né? Um atacante e tal. Eu não sei a qualidade do atacante. Do Maranhão a gente já viu jogar, um bom zagueiro, é um bom reforço, né? Se bem que eu achava que, como nós estamos limitados financeiramente, trazer um zagueiro quando a gente já tem 2, né? Você precisa de zagueiro? Precisa, mas é a condição financeira que nos limita a fazer essa contratação. Eu acho que nós estamos precisando de 2 meias, de 2 volantes, né? Que nós não temos volantes. Agora há pouco Edmundo Amaro anunciava, o Atlético dispensou 3, né? Aliás, 2 foram dispensados e um foi porque achou que tinha que ser solidário, né? Tem que ser solidário. Olha onde nós estamos. Olha os jogadores que nós estamos trazendo. 2 é mandado embora e o outro, que é amigo, né, companheiro, se solidariza. Olha onde nós estamos. Olha os jogadores que nós estamos trazendo, não é? Então, torcedora, o torcedor, rapaz, olha, um papel lindíssimo, a Mancha, um show, o torcedor apaixonado, indo para o estádio, lotando, né? Ontem o estádio foi novamente, teve uma presença de público fenomenal, fantástica, né? Nessa confusão do horário, 7, 5, 4, 3, 2, tá? Então, o torcedor está fazendo a parte. A diretoria está fazendo. Eu assisti também agora, ouvi, aliás, a entrevista do Essuélio. Olha, palmas para Essuélio. Eu estou batendo palmas, estou lhe aplaudindo, Essuélio, pelo seu trabalho, pela sua força, pela sua vontade, não é? Mas nós temos que dar uma arrumada nesse time. Nós vamos ter esse jogo agora contra o 13, tá? Esse jogo contra o 13. E depois nós vamos ter uma paralisação de quase um mês, se não for um mês. Então, hora de arrumar o time, dispensa mais uns 6 ou 7 que tem aí, que não tem a mínima condição de vestir a camisa do Atlético. A mínima. Aí você traz, mas, olha, um jogador pediu 5 mil, mas eu não posso pagar. Aí eu estou pagando 1.000 a um, 1.000 a outro, que não tem a mínima condição de vestir a camisa do Atlético. Manda eles embora, dispensa, e com dinheiro de 7, paga 1. Ainda sobra um tostãozinho. Mas não pode ficar o time, não é, órfão, não é? Ou o time com esses jogadores que não tem a condição, a mínima condição de vestir a camisa do Atlético. O time é horrível.
Hoje, o time do Atlético dá pena a gente ver jogar. Eu fui a um treino do Atlético, aquele contra a Barbalha, e eu saí assim, não aguentei o jogo todo, não aguentei o jogo treino, saí, né? Depois eu fui a Atlético e Auto Esporte, né? Não fui como comentarista, eu fiquei lá nas cadeiras, lá em cima, observando, aí você faz uma análise mais legal, né? E ontem, eu disse a meu filho, a Marcel, Marcel, nós vamos hoje, novamente, mas se prepare, se for aquele mesmo time, a gente não vai ganhar do CSP. Pode até não perder, mas ganhar, não ganha. E com esse time, eu estou dizendo, já vem dizendo, já disse isso aqui em vários outros programas, com esse time, o Atlético não ganha de ninguém. Com esse time hoje, que ele tem aí, com esses jogadores que ontem jogaram, que ontem fizeram a partida contra o CSP, o Atlético não ganha de ninguém. De ninguém. De ninguém. Então, hora de parar, tem um jogo contra o 13, esse jogo contra o 13, nós temos que esquecer, nós vamos entregar, não, nós não vamos entregar, nós vamos lá brigar, mas voltar, organizar uma reflexão sobre o time, os jogadores, que todos já têm. Eu acredito que todos já têm. Né? Não precisa ser um grande expert de futebol, não precisa ser comentarista, analista. Precisa apenas ser torcedor, precisa apenas olhar, observar. Ninguém engana mais ninguém. Ninguém engana mais ninguém no futebol, nem nada na vida. Ninguém. A televisão está aí, a internet está aí, né? Mas você tem que parar, essa a minha opinião, né? O Atlético tem que parar, ver aonde estão os problemas, né? Focar nesses problemas, tá? A primeira coisa é o meio-campo, né? Que não tem, só tem o Juninho lá, né? Que é bonzinho para esse time hoje, é um craque para esse time hoje, tá? Então, você tem que organizar, trazer um volante ou 2 volantes, trazer 2 meias, né? Trazer mais um atacante, tá? Dar funcionalidade ao Atlético, Não pode um time profissional errar tantos passes como o Atlético errou ontem. Não pode errar. Não pode. Não tem como errar. Mas isso é gerido pela quê? Pela má qualidade técnica dos nossos jogadores. Não é? É pela má qualidade técnica dos nossos jogadores. Não é? Então eu estou aqui falando a verdade. Eu não estou aqui, é uma crítica de matar. Não, eu estou dizendo a verdade. O torcedor que foi a campo, que está indo a campo, que está vendo, que está observando, ele vai me dar e ele está me dando, o que está assistindo o nosso TV Diário, a TV Diário do Sertão, Diário Esportivo, ele sabe o que eu estou falando. Nós estamos com um time limitadíssimo. Hoje eu passei lá no Bar de Décio, estava lá vários torcedores, e o torcedor, manda embora fulano, que eu não vou dizer os nomes aqui. Manda embora fulano, não serve, fulano. Aí eu digo, olha, o time todo. Você está me dizendo, está me pedindo para eu dizer hoje lá no Diário Esportivo, então você está mandando o time todo embora. Também não é por aí. Eu não vejo também por aí. Eu já disse aqui, o Alisson é um bom jogador, não é? Não é um craque, não é uma sumidade, mas é um jogador bom para jogar. É ali, ele conhece a posição, tá? É um jogador eu considero que pese ser um jogador jovem, mas um jogador já veterano em termos de campeonato paraibano. O Dourinho já passou, já amargou aí banco, já se preparou para entrar, tá certo? Tá chegando aí o Maranhão, que é um jogador já mais talhado. O Marquelino já atuou, o Cleiton Cearense aí ninguém nem fala, porque é um jogador, para mim, já tido como veterano dentro do campeonato paraibano. Mas, aí para frente, aí é onde está o problema. Você não tem um atacante de referência, não é? Você não tem um atacante. Mas Renatinho está bem. Não, Renatinho não é atacante, não é? Essa invenção aí é pela qualidade do time que não tem quem botar. E vai e bota ele lá, porque não tem quem botar, vai botar quem?
Vai botar Gerson, o goleiro, tá? Que pra mim ontem falhou nos 2 gols, mas segurou o resultado, né? Porque se não fosse ele, os 2 gols, pelo que eu li do jogo, pelo que eu vi do jogo, se ele sai, né? Se ele organiza melhor ali, ele não tenha tomado os 2 gols, né? Mas, goleiro é assim. Você é um vilão e depois é um herói. E depois ele salvou, em 3 jogadas, ele salvou o Atlético da derrota de ontem, né? Porque o segundo tempo foi um massacre. O segundo tempo foi um massacre. O Atlético com 10, os correndo barbaridade, que é um detalhe bom do Atlético hoje, é a preparação física. O time está correndo, os jogadores estão correndo. É porque os jogadores, né, não têm qualidade, mas que estão correndo. Né? Estão correndo barbaridade. Não está faltando raça, não está faltando vontade. Essa história que eu ouvi hoje, está faltando raça, está faltando vontade, tem que vestir a camisa com... Não, isso aí não existe. Os jogadores estão jogando, é porque não tem qualidade. Tá? Eu concordo quando eu digo que a qualidade é 0, mas, né, eu discordo prontamente de quem tecer algum comentário de que jogador A, jogador está fazendo corpo mole. Não, estão correndo barbaridade. É porque não tem intimidade com a redonda, não tem intimidade com a bola, né? Então, é esse hoje o grande mal, o grande pecado do Atlético, né? A qualidade dos seus jogadores. O Atlético está um time sem qualidade, tá? Sem qualidade. Então, ou arruma, ou para dar uma arrumada, né? Ou, se não, com esse time, como ele está aí, é segunda divisão, para mim não tem dúvida. Aliás, vamos brigar com o Lucena, né? São 3 candidatos, Atlético, Miramar e Lucena. Então eu vou pela ordem, Miramar, Atlético e o Lucena, tá? Então são os 3, pela ordem, são os 3 que vão brigar pelas 2 vagas para a segunda divisão, tá? Aí você, mas o Atlético vai ter 5 jogos em casa. Com esse time ele pode ganhar do Miramar, certo? Então é essa a realidade hoje do Atlético. Parabenizar mais uma vez a diretoria, está trabalhando muito. Olha, criticar, falar da diretoria, não tem ninguém que possa falar isso. Ver a Sueli lá fora vendendo ingressos, correndo para aqui, para acolá. Eu bato palma para esses camaradas, bato palma para a Sueli, né? Agora, o time é que não tem qualidade, é uma outra questão. Mas que a diretoria está trabalhando, está. Os recursos são minguados, pouquíssimos são. É aquela história que eu disse, olha, não pode pagar um jogador de 5 mil, mas tem 7, 8 aí que não serve, traz um que presta, tá? Traz um bom jogador, aliás, um bonzinho, você não tem mais um craque, né? Porque um craque, um grande jogador não vem por aqui, vem para cá por 5 mil, né? Vem para cá um pouco mais caro. Né? Também tem um detalhe que eu estava falando, aliás, com o John Wayne ontem lá no intervalo. Como o Atlético foi formado em cima da hora, os jogadores, os bonzinhos, estavam empregados. E é isso hoje que está pegando no Atlético. O Atlético não tem como trazer jogadores porque os jogadores estão todos eles empregados. Os bonzinhos, né? Não é super, não é nada, bonzinho. Então, nós pegamos os jogadores que foram indicados, né? E essas indicações foram, mais uma vez, falha. Aliás, nós somos craques em fazer time ruim, né? Nós somos craques em fazer time. Nós não acertamos. Faz tempo que o Atlético acertou com o time. Nós acertamos com aquele time de 2012 da segunda divisão. Aí Geraldo Lira, os meninos lá fizeram um grande time. Mas já 2013 o time não foi bem, né? 2014 foi uma catástrofe e 2015 é um terror, né? É um terror. Para mim, o pior time que eu vi do Atlético em todos os tempos, nem os condenados, como a gente chamava, aliás, a gente não, o pessoal chamava, meu irmão chamava, aqueles jogadores do Atlético que não tinha mais para onde ir, os outros times não queriam, aí meu irmão chamava para cá.
Quem fala isso muito é Terrinha, quem fala isso muito é Benício, Sargento Benício, é Tenente Benício, não sei, a patente do homem hoje. Eles que jogavam no Atlético, no time dos condenados, eles sempre diziam isso aqui. Aí eu disse, quem são os condenados? Eu disse, porque os times não queriam, aí meu irmão pegava e trazia para o Atlético, para manter a chama viva. O Atlético Amador, estou falando do Atlético Amador. Bom, mas a verdade, torcedor, é que existe uma ponta de esperança. Existe. Temos uma paralisação. Entendo de que Tassiano sabe buscar algum jogador, né? É bem verdade que alguns jogadores que ele trouxe não têm a menor condição de jogar, mas é verdade também que ele conhece aonde tem um bom jogador. Agora, onde tem um bom jogador é caro, aonde tem um bom jogador ele já está empregado, né? Para você tirar do time tem que ter um problema. Porque eu estou vendo agora, aliás, eu estava vindo para cá e estava vendo de que o Atlético já tinha deixado de lado essa questão de Cleitinho e França. Porque o time lá do São Benedito não libera esses dois jogadores. Mesmo estando lá numa fase muito ruim no campeonato, péssima no campeonato. Mas não libera nem Cleitinho, nem França, né? Nem Cleitinho, nem França. Aí você podia me perguntar, melhora alguma coisa? Melhora acentuadamente. Você vai ter um jogador de Cleitinho, você vai ter um jogador de referência no ataque, que é França, tá? Melhora bastante, né? Melhora bastante. É o que eu espero que o time melhore com o Careca, com o jogador, com o Maranhão lá atrás, se bem que os dois zagueiros não estão tão horríveis, não são horríveis, de maneira alguma. Eu já dei aqui, se eu tivesse que contratar, eu não traria mais um jogador lá para a zaga. Por quê? Porque se eu tenho pouco dinheiro, se eu tenho pouco recurso, eu tenho que saber utilizar esse pouco recurso. Não estou dizendo aqui que a diretoria não está sabendo, mas eu acho que tem outra prioridade. Nós não temos volantes. Nós não temos volantes. Eu vi os 5 ontem, é um terror no meio-campo. Né? É pancada, pancada, pancada. Foi expulso, porque não merecia receber. Merecia. Merecia. Né? Merecia. Deu pancada para lá, deu pancada para cá. No futebol não tem isso. É amarelo, meu amigo. É amarelo. O árbitro tolera uma vez, 2 vezes, tal, se for muito complacente. Se for muito caseiro, inclusive. Né? Aquele árbitro que sabe cozinhar para o time da casa. Bom, agora, deixando o Atlético um pouco de lado, tem os gols aí do Atlético? Então vamos lá. Os gols de Atlético e CSP para o torcedor, para a torcedora que está ligado aqui na TV Diário do Sertão, no Diário Esportivo. Esse jogo aí é Souza e Atlético, tá? Esse jogo aí é Souza e Atlético. Temos não, né? Os gols de ontem do CSP? Bom, então estou devendo os gols do CSP. A minha produção aqui falou que tinha os gols lá, nosso Petros, né? Petros está me devendo, viu, Petros? Mas a minha técnica aqui, a Vanádia, disse, não, nós temos o gol lá de Souza. Bom, o jogo de Souza já aconteceu, já findou. Bom, eu estou falando do Campeonato Paraibano e já começou o que se esperava acontecer. Está havendo uma briga muito grande entre Campina Grande e João Pessoa com relação ao Campeonato Paraibano. Veja bem, o Botafogo fez um time para ser campeão. Verdade? Verdade. Investiu, o Botafogo tem 2 times. O Botafogo tem 2 times. Porque está disputando a Copa Nordeste, vai disputar a Série C, vai disputar a Copa do Brasil. Então o Botafogo fez um bom investimento, tem um grande time. Aliás, 2 times, excelentes, tanto faz um como o outro, no meu modesto conhecimento. E aí ontem o Botafogo sofreu para ganhar do Lucena de 1-0. Bom, aí o que aconteceu? A diretoria do Botafogo achou que a arbitragem segurou o jogo para o time do Lucena. Né? Mas é aquela famosa pressão do Botafogo. O Botafogo botou pressão. Então a federação está pressionada, tá, porque o Botafogo é uma força.
né? Mas o Botafogo não precisa ajuda de federação, não precisa ajuda de arbitragem, porque tem um grande time. Para mim, no meu modesto entendimento, é o franco favorito do campeonato. Ah, franco favorito perde? Perde. Franco favorito perde, né? Franco favorito perde, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas que hoje o Botafogo é o melhor time, para mim, não tenho a menor dúvida. O time que mais investiu, que mais contratou, o time que está mais certinho, manteve uma base, tá? Mas toma pressão aí a Federação Paraibana de Futebol. Bom, uma notícia com relação a Cajazeiras, a Secretaria de Esportes está anunciando para a próxima quinta-feira, dia 12, o carnaval lá com a ginástica na praça. Então, ginástica na praça vai ter carnaval, né? Então, carnaval dia 12, 17 horas, o secretário Bruno pedindo aí a presença de todos e de todas, né? Todo o pessoal que malha, que faz a ginástica lá na praça, está convidado às 17 horas. E nós fomos pegos de surpresa com o falecimento do nosso grande amigo, né, desportista daqueles, o Zé Lira, José Lira. Ele morava ali, ali não sei se é pôr do sol, sol nascente, é um conjunto desse aí, né? Ele faleceu na Zona Norte, ele morava na Zona Norte. Ele faleceu, problema de saúde, e Zé Lira foi um dos grandes desportistas de Cajazeiras. Zé Lira foi o fundador, ao lado de Expedito Lopes e de seu Edson Feitosa, do Botafogo. Zé Lira foi um grande torcedor do Santos Esporte Clube, né? E Zé Lira era um homem muito ligado ao futebol. Mas a sua grande contribuição para mim, né, que eu vi e que participei como arquibancada, né, como um torcedor apenas, ele teve uma grande participação no futebol de salão de Cajazeiras, porque Cajazeiras teve um futebol de salão de alto nível, isso anos 60, 70, né, campeonatos espetaculares. E existia um time aqui que se chamava o Comercial. O Comercial era um time formado com base no seu nome, né, comerciários, mas era um time fortíssimo. E esse time, ele era comandado, quem o dirigia era o nosso Zé Lira, o nosso Zé Melengal, como nós chamávamos. Então era um time que tinha Perpétuo, é um time que teve Fuba, é um time que teve Pindoba Magro, né? É um time que teve Tônio, irmão de Pé. Era um baita de uma equipe, era uma equipe espetacular, estrondosa. Então, Zé Lira foi um dos grandes desportistas da cidade, né? E nós estamos aqui fazendo essa homenagem, lembrando, né, a memória desse grande homem, desse grande desportista, que foi o nosso Zé Lira. Fechando o programa de hoje, nós vamos aqui à classificação do Campeonato Paraibano. Como é que está a classificação? O CSP lidera com 10 pontos ganhos, porque ele tem 2 gols de saldo sobre o Alto Esporte, que também tem 10 pontos ganhos. O CSP jogou 5 partidas e o Alto Esporte já jogou 6. Então, o CSP tem 1 a menos, o Alto tem 1 a mais. Aí vem o Santa Cruz com 8 pontos em 6 jogos. O Souza com 8 pontos também em 6 jogos. O 13 tem 7 pontos em 3 jogos. O Campinense tem 6 pontos em 2 jogos, 2 vitórias. O Botafogo tem 6 pontos em 2 jogos, 2 vitórias. Depois vem o Lucena com 3 pontos em 4 jogos. O Atlético com 3 pontos em 5 jogos. Olha aí, 5 jogos, né? 5 jogos. Então, mais do que a metade da primeira fase, nós já fizemos de jogos. E agora que temos 3 pontinhos, né? Não ganhamos de ninguém. Então, Lucena 3, 4 jogos, Atlético 3, 5 jogos. E o Miramar tem 0 ponto em 5 jogos. Para mim, esse aqui é rebaixado.
Tá cedo, tá. Aí Reusmar já tá rebaixando o Miramar. É a contingência do... É como tá hoje a tabela. Como tá a tabela do campeonato, né? Quer dizer, em 5 jogos você não tem nenhum ponto, né? Você não tem nenhum ponto, e aí? Você vai para onde, tá? Então, é essa aí essa questão. Agora, a Federação Paraibana de Futebol, ela já divulgou a programação pré-carnavalesca do nosso futebol. Então, nós vamos ter, dia 11, quarta-feira, 2 jogos. O Lucena joga contra o 13 e o Souza em casa aqui contra o Miramar, na estreia de Roberto Carlos como treinador. Então, Souza e Miramar, 20 e 30 no Marizão. Na quinta-feira, um jogo isolado. O Alto Esporte joga contra o CSP. Ó, aí é liderança em jogo, né? Alto Esporte, CSP, esse jogo vem em João Pessoa. E no sábado, nós vamos ter Miramar e Lucena, né? Esse jogo, 16 horas. E às 17 horas, no Presidente Vargas, em Campina Grande, o 13 recebe o Atlético Cajazeirense de Desportos, o nosso Trovão Azul do Sertão. Então, essa aqui é a programação da semana oficializada pela Federação Paraibana de Futebol, que já adiou um jogo, Santa Cruz e Campinense, né, em virtude da CBF ter adiado o jogo entre a equipe do Campinense e o Globo, o time lá do futebol norte rio-grandense, o time lá de Natal. Né? Então, a programação está aqui. Campeonato Paraibano está aí com seus jogos andando normalmente, e aqui fica a nossa torcida, aqui fica o nosso desejo, né, de que o Atlético possa se refazer, né, possa olhar agora para o futuro, né, olhar para o que virá por aí. O Atlético vai ter 5 jogos em casa, né, então o Atlético tem que reforçar, o Atlético tem que dispensar urgentemente aí mais uns 5 ou 6, trazer uns 2 ou 3 jogadores na concepção da palavra, né? Porque tem tempo. Agora, não podemos ficar, no próximo jogo a gente vai dar uma olhada, E eu já disse e volto a afirmar aqui, com esse time atual, esse time de ontem, o Atlético não ganha uma partida, uma partida no campeonato. Pode ganhar do Miramar aqui, porque se não ganhar do Miramar também tá, aí não tem como, né? Mas o time é muito fraco, mas tem tempo, a diretoria está trabalhando, agora está difícil, a parte financeira, você não encontra bom jogador para contratar, mas eu espero, né, que a comissão técnica, com o Tassiano, reorganize esse Atlético, né? Aliás, organize o Atlético na parte tática, que está horrível também, né? Imagine, time não tem qualidade individual técnica e não tem qualidade tática, né? Mas também não pode dar qualidade tática, aí eu vou até defender o Tassiano, pela qualidade individual que nós temos dos nossos atletas. Então você não vai muito à frente aí. Bom, já falei muito hoje, são 20 horas mais 2 minutos em Cajazeiras, final do nosso Diário Esportivo aqui pela TV Diário do Sertão. A você, telenauta, o nosso abraço, o nosso boa noite. Torcida do Trovão, continue acreditando, continue botando fé, continue apoiando, como eu, falando a verdade, dizendo a realidade hoje do nosso time. Boa noite, um abraço a todos, um abraço a todas. Bom carnaval, divirtam-se.